Quero cumprimentar a todos os internautas, aos irmãos que estão conosco aqui, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E com muita alegria e satisfação que nós estamos nesta tarde, início de noite, fazendo essa transmissão ao vivo, este culto online, tendo a oportunidade de entrar dentro do seu lar com louvores e com a ministração da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos da congregação da rodoviária. Alguns estão nos assistindo, que Deus abençoe as suas vidas de uma forma poderosa. Eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 9, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com uma fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas naquele dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo que nos assistem nesse início de noite, nós acabamos de ler uma passagem da palavra do nosso Deus que vem tratando da instituição da Páscoa do Senhor para o povo de Israel. A nação de Israel, como muitos de nós sabemos, foi uma nação escolhida pelo Senhor através do patriarca Abraão, que foi chamado por Deus e escolhido para ser pai de uma grande nação. Deus chama, Deus lhe faz promessas e também lhe faz exigências. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, obedecendo ao Senhor, sai da sua terra de Ur dos Caldeus e começa a caminhar no deserto como nômade, à procura de uma terra que Deus havia lhe prometido. Junto com esta exigência, Deus lhe faz promessas. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus dá a Abraão a terra prometida, a terra de Canaã, habitada por vários povos. Deus dá
como herança a Abraão. Mas segundo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, a nação de Israel se torna escrava no Egito e passa longos anos, aproximadamente 430 anos escravizadas no Egito, até que diz a palavra de Deus que o Senhor se lembrou do seu povo. A nação estava sendo oprimida pelos egípcios, a nação de Israel estava sofrendo no Egito, e diz a palavra de Deus que Deus ouve o gemido da nação de Israel, ouve o gemido do povo e se lembra de Israel, se lembra do seu povo e da sua nação. E Deus levanta um legislador chamado Moisés para libertar o seu povo da escravidão do egípcio. Deus levanta Moisés com braço forte. Deus capacita o seu servo para ser o libertador de Israel. E nesse texto que nós lemos, vem trazendo a narrativa da saída do povo do Egito. E antes dessa saída do povo do Egito, Deus institui a Páscoa a Israel. Porque Deus institui a Páscoa a Israel? Para manter na memória de Israel este fato que Deus realizou no meio do seu povo. Deus resolve derramar juízo sobre o Egito. Deus resolve derramar a sua sentença sobre a nação egípcia, que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E a nação de Israel, o povo escolhido e adquirido por Deus, estava dentro desta nação egípcia. Muitos filhos nasceram ali, se criaram, se desenvolveram ao longo deste período tão grande, de mais de 400 anos. E a nação de Israel estava no Egito. E Deus resolve passar e exercer juízo sobre a nação de Israel. Mas Deus dá um sinal ao povo. Deus ordena, institui a Páscoa e ordena que se mate um cordeiro. Cada família deveria pegar um cordeiro e sacrificar o cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro passar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte, o anjo do juízo viesse sobre a nação egípcia, chegando na casa onde morava, onde habitava uma família israelita, ele passava por cima e não matava, não destruía os primogênitos que habitavam na casa dos israelitas. É por isso que o significado da palavra Páscoa é passar, ou passar por cima. O juízo veio, mas Deus poupou o seu povo. O juízo veio, mas Deus poupou a nação de Israel. E este fato é algo histórico, e Deus instituiu esta comemoração como algo perpétuo na nação de Israel, para manter viva na memória da nação de Israel o grande livramento que Deus havia dado ao seu povo. Deus não só tira o povo da nação de Israel, como Deus também livra o povo da sua ira. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus dá algumas ordenanças à nação de Israel. Deus dá alguma instituição, e essas ordenanças que Deus dá a Israel, nós podemos enxergar algumas profecias na palavra de Deus que apontaria para a nova aliança, que aponta para Cristo. Quando Deus ordena à nação de Israel sacrificar um cordeiro, precisava ser perfeito, precisava ser um cordeiro sem nenhuma falha, sem nenhum defeito. Este fato está apontando para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este fato celebrava a libertação de Israel da escravidão no Egito durante 430 anos. E
Cristo, o Cordeiro de Deus. Certa vez estava João Batista batizando juntamente com seus discípulos, várias filas de pessoas, centenas e milhares de pessoas indo ao Jordão para ser batizado. E a mensagem de João Batista era essa, uma mensagem dura: raça de víbora, porque fugi da ira vindoura, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. De repente ele avista, olha e avista, ele não vê uma raça de víbora, ele vê algo diferente. Quando ele fita os olhos, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro que foi sacrificado na Páscoa. Jesus é o nosso libertador, aleluia. A Santa Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Cristo. Ele prepara todo o cenário, ele convida os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Aqui ele estava encerrando a comemoração da Páscoa judaica e estava instituindo a Santa Ceia do Senhor, aleluia. Na Páscoa judaica se matava o cordeiro para celebrar a Páscoa, mas na Santa Ceia o próprio Cristo morreu pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi o sacrifício e ele foi o ofertante. Na cultura judaica e no culto judaico tinha o cordeiro, que era o sacrifício, e tinha o sacerdote, que era quem realizava o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Na nova aliança, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que é sacrificado, ele é o sacrifício, mas ele também é o que oferece o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote por excelência, segundo a palavra de Deus diz na carta escrita aos Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite, que Deus está falando aos nossos corações, ele está nos trazendo à memória o sacrifício de Jesus Cristo. No versículo de número 12, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 12, lá nos últimos versículos, diz a palavra de Deus, que no versículo de número 26, acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou ao Senhor. Então a Santa Ceia do Senhor, esse memorial, ele foi instituído para manter viva em nossa memória a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu para cumprir-se as Escrituras, que dele estava escrito que padeceria, como está escrito no livro do profeta Ezequiel, que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, sem reclamar, sem dizer nada, levou a cruz, foi caminhando, sofrendo, derramando sangue, levando chibatadas, sendo zombado pela multidão. Ele caminhou em um só propósito, porque ele tinha uma missão: derramar o seu sangue para a remissão dos pecados da humanidade. Ele tinha uma missão sobre os seus ombros: ser pendurado em uma cruz e vencer a morte na cruz, vencer o pecado na cruz, vencer a força de Satanás na cruz, através do seu sacrifício. E neste dia nós estamos aqui para celebrar ao Senhor e para agradecer ao nosso Deus pelo seu amor e pela sua misericórdia para
para com as nossas vidas. Você que está ouvindo, que está nos assistindo nesta noite, que você seja alcançado por este amor extraordinário de Jesus Cristo, que fez Ele deixar a sua glória, deixar a sua majestade, como está escrito em Filipenses capítulo de número 2. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixou a sua glória, humilhou-se tornando-se homem, não sendo o suficiente, humilhou-se mais ainda, tornando-se servo, tomando uma cruz sobre os seus ombros, caminhando até o Calvário, derramando a sua última gota de sangue para a remissão dos nossos pecados. Que nesta noite o amor de Cristo te alcance e que você reconheça o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa para os judeus significa um grande livramento. Para concluir esta mensagem, eu quero aplicar isto na tua vida. A Páscoa para os judeus é a celebração de um grande livramento, o maior livramento para a nação de Israel. E eu quero te dizer que a morte de Jesus Cristo, que a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, pode ser o maior livramento que você possa ter na sua vida. Quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o maior livramento. Que livramento é esse, irmão Valdeni? É estar imune do coronavírus? É não, aleluias. É um livramento muito maior. É a morte eterna, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se descermos à sepultura hoje, o que será de nós? Aquele que teve o encontro com Jesus Cristo tem a convicção que mesmo homens pecadores fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, e que o sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado, que ao descermos à sepultura, ou ao ouvirmos o toque da trombeta, seremos arrebatados para ao encontro do nosso Mestre. E esse é o anelo da nossa alma, e o maior livramento que Deus quer te dar é o livramento da morte eterna, é do afastamento eterno de Deus. E Ele quer te dar este livramento nesta noite. Ele te convida, Ele te chama, porque Ele te ama e quer salvar a tua vida e a tua alma. Que Deus te abençoe e que Jesus Cristo seja o maior livramento que você já recebeu em toda a sua vida. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.